paz do Senhor, meus queridos irmãos, especialmente minhas queridas irmãs, né? Hoje é dia 8 de março, conhecido como Dia Internacional da Mulher, e eu queria trazer aqui uma reflexão sobre o Dia Internacional da Mulher e a mulher na Bíblia. E gostaria de deixar um texto para os irmãos, né, poderem conhecer e dizer um pouco sobre a importância da mulher no contexto bíblico na sociedade. E queria deixar um versículo. Primeiramente, vamos ler Gênesis, capítulo de número 2, o verso de número 17. Vamos ler somente o 18. Gênesis, capítulo 2, verso de número 18, diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Algumas traduções mais populares vão dizer: far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. No hebraico, esse adjutora, ele tem um sufixo hebraico que é ezer, que é do mesmo de Eliezer. Esse ezer é aquele que governa, que tem a administração, aquele que tem a autorização para exercer, aquele que ajuda, que auxilia, aquele que assiste no sentido de assistência. E uma coisa que a nossa cultura latino-americana ela traz de forma um pouco diferente, principalmente em relação a essa cultura do Oriente Médio, é a questão do assistente, do ajudante. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, algumas coisas como o homem foi feito antes da mulher, por isso o homem é superior a ela, e a mulher é submissa ao homem, e enfim, uma série de falas machistas, não vou nem dizer se intencionais ou só por desconhecimento do texto bíblico mesmo, mas, por exemplo, se a gente for partir desse princípio de criação, aquilo que vem antes é superior, então os animais foram criados antes de nós, então os animais são superiores aos seres humanos. Então daí já teríamos um equívoco simplesmente pelo argumento daquilo que é criado antes. Essa palavra Ezer, que também vem principalmente de Eliezer, que é o servo de Abraão, o texto lá em Gênesis vai dizer que ele tinha o governo de toda a casa de Abraão e tudo quanto Abraão possuía. Ele era sim um seu servo, mas tinha governo sobre toda a casa. Tinha autoridade para fazer o que ele achasse melhor na casa de Abraão. Então esse contexto de servo, de assistente, de ajudante, para os judeus, até nos dias de hoje, no contexto bíblico aqui, sempre que você vê o governante ou a governanta, ou o assistente, ou o auxiliar, o ajudador, o adjutor, o significado do hebraico traz para essa palavra uma representatividade no sentido de que ele é um assistente sem quem não se é possível atingir um objetivo ou concluir uma tarefa. Então, quando Deus fala, far-lhe-ei uma ajudadora, uma adjutora, que lhe seja semelhante, que lhe assistirá diante dele, ele está dizendo, eu vou fazer uma pessoa para estar com você, sem a qual você não consegue desempenhar o mesmo papel, realizar as mesmas tarefas. Então veja que aqui você já tem a mulher com um grau de importância muito grande, diferente daquilo que se fala num contexto principalmente machista, os que acusam a Bíblia de machismo, aí vão dizer, mas Deus coloca a mulher como submissa diante do homem. Sobre isso é importante a gente olhar Gênesis capítulo 3, avança um pouquinho aí na sua Bíblia, mas eu vou ler para você aqui. Você vai ver que quando Deus ele fala com a mulher e com a serpente, né? Olha só, chamou Deus a Adão, Gênesis 3, verso 9, chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita será, e tal. Aí vamos lá, verso número 16. E a mulher disse,
multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, ou tua concepção, né? No caso, dar à luz. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Veja que no capítulo 2 ela é colocada como uma assistente sem a qual o homem não consegue desempenhar as mesmas tarefas, uma pessoa extremamente necessária para que o homem faça tudo quanto ele tem que fazer, e ela está em pé de igualdade, porque a adjutora que lhe seja assistente, que assista diante dele, que seja semelhante a ele, é um contexto de equiparação, é de igualdade. Então a mulher não é criada para ser uma assistente, uma ajudadora no sentido de que é abaixo, no contexto de servo, por exemplo. Isso está totalmente fora de cogitação pelo texto bíblico, a compreensão do hebraico original. No contexto latino-americano que nós vivemos, nós temos o assistente ou ajudante como alguém abaixo, porque a função dele é ajudar. Mas no Oriente Médio, ajudar quer dizer que sem aquele que te ajuda, você sozinho não conclui. Então, tá vendo que tem muito mais importância o assistente, o auxiliador, o cooperador, o companheiro, né? Então, tem uma série de questões que precisam ser extraídas do texto original para você entender o sentido. E aí veja que aqui no capítulo 3, a mulher é sentenciada a ter dores de parto, né? E vai conceber com dores, e fala: o teu prazer será para o teu marido e ele te dominará. Algumas traduções vão dizer: e ele será sobre ti, e você será submissa a ele, se submeterá a ele. A partir desse momento, a mulher é colocada como alguém que tem que se submeter ao homem. E tem uma razão para isso. Porque quando Deus ele dá a ordem para não comer da árvore do conhecimento e do bem e do mal, Deus tinha criado somente Adão. Então, nós podemos, por dedução, entender que a orientação da parte de Adão é que passou para a mulher. Entendeu? Não é uma coisa que, quando Deus disse para Adão dessa ordem específica, que a mulher estava presente, porque ela não estava ainda. O texto bíblico vai dizer que Deus dá essa ordem a Adão, quando ele planta a árvore e ele dá essa orientação. Talvez essa seja a razão, né, por dedução, que a serpente, conversando com a mulher não tinha ali um argumento bem estabelecido e possa ter cedido aos argumentos da serpente, mas a serpente é uma outra história para um outro dia. Aí, a partir daqui, você vê que, por exemplo, a mulher tinha tanto peso nas decisões e na administração do jardim e tudo que eles cuidavam, que Adão leva em consideração a opinião da mulher e o fato dela ter comido do fruto. Veja que ela tem grau de importância. É diferente, por exemplo, quando você vai olhar lá no contexto mais para frente, quando a mulher de Jó chega, ele faz uma orientação, que também é assunto para outro vídeo, mas aí Jó, já sendo o cabeça da casa, ele repreende ela. E ele não acata a sugestão que ela traz para ele: amaldiçoa teu Deus e morre, se livra dessa dor e tal. Então veja que são contextos diferentes. A partir do capítulo 3 é que a mulher é colocada como alguém que tem que se submeter ao seu marido. Então antes era pé de igualdade. Então existem algumas razões para a Bíblia dizer o que ela diz acerca da mulher. A mulher não foi criada em nenhum momento com o propósito de Deus para ser abaixo do homem. Entendeu? Você quer um exemplo? Na cultura hebraica, você sabe que o homem, né, o judeu do sexo masculino, ele tem que colocar sobre a sua cabeça o kippar. Para que serve isso? Se você for olhar quando Deus institui isso na lei judaica e na tradição judaica, ele cobre a cabeça porque acima dele há um Deus e ele precisa cobrir a cabeça para lembrar que ele não é o topo de nada, existe um cabeça acima dele. Para a mulher isso já não é exigido. E sabe por quê? Porque eles entendem que a mulher não precisa ser lembrada disso. O homem precisa constantemente ser lembrado que existe algo acima dele. Outra coisa, o homem judeu, ele tem que vestir aquela veste que tem uma vestimenta com várias cordinhas na ponta, né? Várias cordinhas soltas na ponta, como se fosse um grande cachecol, e tem aquelas pontinhas soltas. Aquilo ali é o que? São lembranças. Cada pontinha daquela é uma lembrança da lei, da Torá. O homem tem que andar vestido com aquilo para onde ele for. Você pode olhar foto, filmagem, vídeo dos homens em Jerusalém, no Muro das Lamentações, pelas ruas. Eles têm que usar isso. Para que eles têm que usar isso? Para se lembrar que eles têm que seguir a lei. Por que a mulher não é obrigada a usar? Porque no entendimento da cultura judaica, ela não precisa ser lembrada que tem que cumprir a lei, ela não precisa de auxílio para lembrar das suas obrigações. Então, estaria a tradição judaica colocando o homem como alguém capaz de lembrar por si só?
Biblicamente podemos dizer até que sim, porque a mulher foi criada para que o homem tivesse capacidade de concluir as suas tarefas. Sem a mulher isso não seria possível. Só para a gente finalizar, vamos lá em Mateus, no capítulo de número 1. E eu vou ler essa genealogia aqui, que ela é um pouquinho chatinha, mas olha, você vai enxergá-la com outros olhos a partir de hoje, eu te garanto. Vamos lá. Mateus capítulo 1, verso 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, mulher. A Pérez e a Zerai, Pérez gerou a Esrom e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Raabe, mulher. A Boaz e Boaz gerou a Rute. A Obed, Obed gerou Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, Davi gerou Salomão, Salomão, e aí olha o que o texto diz, da que foi mulher de Urias. Aqui sabemos que é Batseba. Por que o Mateus não coloca o nome Batseba, mas ele menciona o marido? Porque aqui na tradição judaica também existe uma certa rusga com Batseba, porque há um amor muito grande em contrapartida pelo rei Davi. Então eles meio que consideram que Batseba tem uma porcentagem de culpa maior sobre a sedução de Davi, aquela coisa toda. Mas Batseba não tem o nome citado, mas aqui, ironicamente, Mateus escreve Salomão, né? Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Veja que Batseba, o nome não está presente, mas sabemos que é ela. 4 mulheres. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão Uzias, Uzias Jotão, Jotão Acais, Acais Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés Amon, Amon Josias, Josias a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel Zorobabel, Zorobabel Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim Azor, Azor Sadoc, Sadoc Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que lhe chama o Cristo. Na genealogia de Jesus, nós temos a presença de 5 mulheres, sendo que dessas 5 mulheres, você vai ter, só lembrando aqui, você vai ter Tamar, abusada pelo irmão, tida como adúltera. Você vai ter Raabe, né, era prostituta, mas acolheu os filhos de Deus, e isso fez a diferença na tomada de Jericó. Depois você vai ter Rute, Moabita, não era nem judia, então Deus não é nem xenofóbico, como muitos falam. Você vai ter Batseba, Batseba que na verdade é uma esposa que era de outro homem, mas né, ficou com o rei Davi e aí depois teve matrimônio com ele, mas os judeus têm ela como, como se fosse uma culpada pelo pecado de Davi, mas uma mulher pega em adultério. E você vai ter Maria, acusada de adúltera, acusada de mentirosa, porque apareceu grávida jurando que era divinamente e que não tinha tido contato com outro homem, e Maria era mal vista pelos seus familiares, razão pela qual, quando ela vai buscar abrigo com seu marido e com o bebê, na casa inclusive dos próprios parentes, eles falam para ela se esconder ou se abrigar, se ela quiser, no estaleiro ou no celeiro. E só para você ter uma ideia do que isso representava, não é que Jesus nasceu numa manjedoura, que era uma coisinha, nossa, que bonitinho, igual a gente vê em presépio. Maria, ela buscou abrigo na casa de familiares dela. Eles, como sabiam que estava tendo procura pelos bebês, né, para poder aniquilar, e pela má fama que ela tinha, tanto ela por ter aparecido grávida sem ter contato com seu marido, e José por ter aceitado continuar com ela também ficou com uma má fama, porque tinha pago o dote devidamente e tal, esse assunto para outro vídeo também. Os dois estavam mal vistos e a família não queria se envolver em escândalos. E aí eles não abrigam Maria, José e o bebê Jesus. Mas eles falam, se você quiser, você pode ficar na manjedoura, no estaleiro, que para você ter uma ideia, você tem uma casa, e aí do lado da casa você desce, e aí ficava o quartinho do governante, da governanta que cuidava da casa. Era um quartinho de empregado, uma espécie de edícula, talvez. E no fundo ficava onde eles colocavam os animais e os compartimentos onde colocavam ração. É ali que eles abrigaram Maria, José e o menino Jesus, o bebê Jesus Cristo.
Então eles queriam esconder, porque também assim era impensável que se hospedasse alguém nessa região. Então se alguém fosse ali na casa procurar, no máximo eles iriam até a casa do empregado, do servo, que ficava a um nível mais ao fundo, e não pensariam em procurar por pessoas, por seres humanos, aonde eles recolhiam e guardavam os animais e as rações. Então veja a humilhação que Maria passou. Então assim, nesse Dia das Mulheres, eu quero dizer que Deus abençoe todas as irmãs. Se em algum momento você passou algum evento ou alguma situação de machismo ou discriminação por ser mulher, por ser considerada frágil ou incapacitada no seu ministério, na sua igreja, entenda que isso não é o evangelho verdadeiro, isso não é bíblico, Deus não é machista, os patriarcas hebreus não foram machistas. Se há algum caso de machismo que a irmã tenha sofrido, seja... Estou falando do contexto de igreja, tá? Então, a pessoa que fez isso não pode ser considerada filho de Deus e nem evangélico, porque isso não é bíblico, machismo não é bíblico. Deus tem um propósito lindo para as mulheres. Veja que Jesus ele nasceu da semente da mulher. Mulher não tem sêmen, para que Jesus e a mulher que o concebeu pudessem estar sem pecado pelo contato da ação sexual através do espermatozoide, né, que vem do homem. Então, Deus tem um propósito lindo para as mulheres, e Deus não se preocupou em colocar na genealogia do seu Filho divino mulheres tidas como adúlteras, mulheres com prostitutas de profissão, mulheres de etnia estrangeira. Então veja que Deus não tem xenofobia, preconceito nem nada. E isso é o evangelho verdadeiro, tratar as pessoas com igualdade, com respeito, as pessoas serem avaliadas pelas suas capacidades e as suas representações. Então que Deus abençoe cada mulher. É como o texto bíblico, sem as mulheres os homens não teriam a mesma aptidão ou capacidade para seguir com as suas vidas, para ter o seu projeto familiar, realizar os seus sonhos, os seus empreendimentos. As mulheres para a vida dos homens, elas são essenciais, fundamentais, sem as quais não conseguimos conquistar, não conseguimos viver. O homem nasce de mulher, então a mãe é sagrada, a esposa é aquela que permite que a gente consiga concluir nossos sonhos e nossos projetos. Então as mulheres, elas são bênção. O que eu tenho para dizer nesse dia é: o Dia Internacional da Mulher, na verdade, é uma desculpa que arrumaram. Para mim não existe nada mais separatista e discriminador do que eu criar um dia diferente para dizer que você é igual. Se você é igual, tem que ser tratado igual todo dia. Mas já que existe uma data para que isso seja lembrado, vamos lembrar que a mulher não tem que ser tratada como diferente. Ela é semelhante, ela é tão capaz quanto, ela é habilitada, ela tem capacidade para desenvolver o que ela quiser. Fisicamente, Deus fez ela com outros intuitos, outras habilidades, capacidade cognitiva é diferente, mas a mulher é fundamental para uma sociedade estruturada. No relacionamento homem com mulher, mãe e esposa, filha, ela é fundamental. A avó, a tia, a sobrinha, a estrutura da família precisa das mulheres para que as coisas aconteçam. A sociedade precisa da participação das mulheres para que as coisas sejam bem feitas em sociedade, na nossa nação, na nossa empresa.